na volta do avião, que aí eu tive tempo, falei, vou dar uma lida agora naquele documento aqui, né? E eu comecei a ler, assim, meu olho arregalou, assim. Aí tinha um texto, e ele falava de aparições. Olha só o que era o documento. Ele falava assim, nesta data de 26 de maio de 1700, na Irlanda do Norte, se encontrou várias pessoas estavam a avistar o zênite, não sei, é uma linguagem toda esquisita, né? E aí eles falam assim, bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Aí eu li aquilo ali e falei, como assim, bola que reflete como metal? Tem alguma coisa estranha aqui. O relato, naquela época, eles já sabiam diferenciar o que era um cometa e o que não se sabia dizer o que era. Lembrando que isso daí muito antes, 200 anos antes de Santos Dumont. Sim, 200 anos antes de Dumont, e ali ele tem um relato naquele jornal que 1000 pessoas testemunharam lá na região da Irlanda ali, bolas de metal lutando nos céus. Falei, cara, como assim? O que pode ser isso? Aparentemente, e eu não estou dizendo que mas aparentemente ali é um relato do primeiro OVNI que se tem na história e foi parar na minha mão por 20 euros. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é poderoso, deixa eu guardar isso aqui. Então, até hoje, assim, eu só mostrei para um amigo meu que é ufólogo esse material, né? E ele olhou, aí ele já queria tirar foto, publicar, eu falei, não, peraí, calma aí, a humanidade não está preparada para isso aqui. Eu não sei o que fazer com aquele documento, mas ele faz parte hoje do meu acervo. E é muito interessante e extremamente intrigante aquele documento. Então, era um jornalzinho que era enviado para o rei, para a corte, para eles se inteirarem de tudo o que estava acontecendo na Europa. E um dos assuntos era uma coisa extremamente indecifrável, uma luta nos céus de objetos voadores. O que pode ser isso? Diga pode você. Ser isso? Sei lá. Tu que foi na área 51, porra. Como é que foi essa visita aí? É por isso que eu quis ir. Eu falo assim, acontecem muitas coisas incríveis, né, nessa vida, né? Vou lá, vamos ver o que acontece, né? E, obviamente, não foi uma viagem assim... eu sei que existe um perigo para ir na área 51, de fato. É uma região militarizada. Ele não aparece em qualquer mapa assim, faça esse caminho e chegue na área 51. Então, eu encontrei em Roswell um cara. Esse cara, ele tinha escrito um livro sobre que ele tinha conseguido chegar na área 51. E ele dava as coordenadas para chegar na área 51. Então, nessa época, foi em 2014, eu falei, de Roswell, eu peguei um carro e fui até Nevada. Atravessei os Estados Unidos porque eu falei assim, eu vou aproveitar isso aqui, porque até então eu nunca tinha visto nenhum material, nenhuma literatura sobre como chegar à área 51. E eu fiquei extremamente intrigado com aquilo. Eu falei, o cara falou que teve lá. Se ele chegou, dá para chegar, né? E aí foi uma viagem assim que você pega a highway lá, né? E é deserto, é aquela reta que você vê o começo e você não vê o fim, né? E deserto de um lado, deserto do outro. E quanto tempo durou essa viagem aí? Cara, de Roswell para lá foram uns 3 dias aí, porque fui parando em vários lugares. Mas aí eu parei em Las Vegas, que é o lugar mais próximo dessa região onde está o condado de Rachel, que é a cidade mais próxima da área 51. Que é interessante, né? Porque assim, a área mais próxima da área 51 é um lugar onde vai turista pra caralho. Né? É verdade. Não, então. E aí eles não recomendam que você vá de jeito nenhum à área 51. Qualquer pessoa que você perguntar, olha, tem algum mapa para levar a área 51? O americano, ele te olha com uma cara de tipo, você não vai fazer isso, cara. Né? Ele te olha assim assustado. Tipo assim, não faça isso. Eles matam as pessoas. Eles atiram e depois perguntam o nome, né? Então você fala assim, será que eu perguntei para um louco ou é para valer isso aí? Mesmo? Né? Então a gente lê muitas histórias e a gente não sabe o que acreditar. Mas eu estava pré-determinado a área 51. E aí eu tenho no meu site
Depois entra lá, ou só digita Palhares, área 51, você vai cair lá no meu blog que eu conto certinho o caminho para chegar lá. Também já abri porta aí para alguns brasileiros aí. Mas não vá, você vai tomar tiro. Não conheço ninguém que foi. Que eu saiba, eu fui o único, mas eu dei lá todo o caminho das pedras. E aí, você chega nessa cidade que se chama Rachel, que é uma cidade assim que tem 20 trailers. Essa é a cidade. Tipo, todo mundo mora no trailer no deserto. Fala, como é que eu faço para chegar lá? Porque a coordenada caiu aqui. Né? Ela falou, ó, você volta da estrada que você veio. Quando você vê uma placa de pare, aquela placa, você esqueça aquela placa. Você pega o teu carro, contorne a placa e entra no meio do deserto. E vai reto. Eu falei, mas não tem estrada? Ela falou, não tem estrada. Vai. E aí eu fiquei assim, pô, será que isso aí é uma pegadinha, né? Porque se eu entrar ali no meio do nada, acontecer qualquer coisa comigo ali, eu tô frito. Sim. Não tem... Vou encontrar minha carcaça... Muito tempo depois. Daqui a 200 anos, né? Tipo, o cara que tentou chegar na área 51. E eu falei, pô, já atravessei praticamente os Estados Unidos inteiro para chegar aqui agora. Não é a falta de uma estrada que vai me impedir. Foi mais ou menos por aí. E aí eu peguei o carro e fui indo. E é interessante que aí você entra numa estrada de granito ali, que é na verdade não é um granito, é uma poeira muito fina. Eu até falo no meu site, né, que essa poeira, ela levanta de tal maneira que qualquer cara que está ali na base dormindo, ele enxerga você chegando... Lá longe. De 500 km de distância, ele vê que tem alguém chegando ali. E tu chegou na base. Aí eu vi, eu falei, meu, isso aqui não vai dar certo. Vão me dar tiro de longeão. Os vídeos que eu vi no YouTube, as pessoas são sempre paradas no meio desse caminho. A pessoa tá lá no meio do caminho, chega o guarda, chega os caras, fala, o que você tá fazendo aqui? Volta, né? Tem placas que lá tá explicitamente escrito danger, né? É perigoso, não ultrapasse, e você fica assim, meu, o que eu tô fazendo, né? Tu correu o risco de ser preso, alguma coisa assim? O risco era corte marcial, então o juiz determina qual é a sua pena, e $5.000 de multa.